Olá, galera do terceiro ano, como é que vocês se encontram? Hoje a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 13, Sociedade e Espaço Urbano, na parte 2, tá certo? Eu vou diminuir aqui a minha câmera para que a gente possa dar prosseguimento. Seguimos aí com essa imagem da Rízia Souza, Cidade Abstrata, e vamos falar um pouquinho da cultura do medo, não é? Essa cultura que se dissemina nas cidades contemporâneas que a gente tem vivenciado. Não é? Então, essa cultura do medo, essa difusão do medo, ela está ligada não apenas ao crescimento real da criminalidade, dos assaltos, homicídios e sequestros, mas também a fatores subjetivos. Não é isso que a gente vai discutir aqui, como a dramaticidade de eventos violentos relatados pela mídia. Então, a mídia ela se apropria desses eventos de forma muito intensa, né? De tal modo que a gente fique em contato com essas informações o tempo todo, gerando um certo pânico, gerando um certo medo. Não é? 78% dos cidadãos brasileiros, especialmente que vivem em cidades grandes, afirmam ter muito medo de serem assassinados. Né? Gera esse medo, então muda a forma como a gente se porta na cidade, né? Aos locais que a gente frequenta. Então, essa cultura do medo está bastante disseminada. Aqui em Fortaleza, recentemente, a gente teve o movimento Fortaleza Apavorada. Né? Não sei se vocês tomaram conhecimento, que era um movimento de classe média, né, com receio da violência que a cidade estava se tornando. Então, essa é uma sensação que a gente compartilha, muitas pessoas compartilham isso, não é? Que a vida nas grandes cidades é cada vez mais violenta. Aí nós temos essa charge aí com um senhorzinho segurando o seu guarda-chuva e encostando em outra pessoa, a pessoa já levantando a mão achando que é um assalto. Não é? Então, essa ideia está muito disseminada na cidade. Tá? E aí, quando a gente vê os shoppings, né, os condomínios fechados, a gente está lidando com a questão da segurança ou da privacidade? O que é que a gente está lidando mais efetivamente quando a gente está diante desses espaços? Não é? Vocês já devem ter escutado aquela música do Rapa, não é? Que ele vai dizer que as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Não é? Então ele vai trazer na música Minha Alma, do Rapa, essa reflexão. Né? Será que a gente está vivendo numa prisão domiciliar, a gente está constituindo isso? A quem beneficia essa cultura do medo? Né? Quem é que está lucrando com isso? E essa pesquisadora, Alba Zaluar, né, é uma antropóloga brasileira com atuação na área de antropologia urbana e antropologia da violência, ela é pioneira nessa pesquisa. Ela pesquisou a Cidade de Deus, não sei se vocês assistiram o filme Cidade de Deus, né, e vai trazer algumas reflexões lá daquele espaço. Né, na década de 80, o conjunto habitacional, que se convencionou chamar de Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que tem o filme, né, ficou conhecido como um dos lugares mais violentos do país. A população era vista como perigosa, de bandidos e sem escrúpulos. Está no livro A Máquina e a Revolta, de 1999. Então, a autora, nesse livro, ela vai desvincular duas noções presentes no discurso do senso comum. A ideia de pobreza associada à violência. Então, como se todo espaço pobre ele fosse um espaço gerador de violência, né? Assim, como se fosse algo que estivesse intimamente ligado. Então, a pesquisadora Alba ela vai desconstruir isso, tá? Ela vai dizer que há um ciclo presente no senso comum, na ideia comum que as pessoas compartilham, de que o indivíduo violento é violento porque é pobre porque não tem acesso à educação e não tendo educação não sabe exigir seus direitos. Mas a gente vê recorrentemente práticas de violência oriundas de espaços abastados da sociedade. Não é? É muito visível as pessoas que possuem, entre aspas, estudo, né? Existe uma formação acadêmica, elas se colocarem numa situação de exercer a violência também. Não é? Isso é muito comum. Então, no senso comum, a ideia é que a criminalidade aparece como consequência automática e inevitável da pobreza. É isso que a antropóloga vai questionar. Ela afirma que o ciclo de pensamento precisa ser rompido para entendermos a criminalidade. Então, para que a gente entenda a criminalidade nas cidades, é importante que a gente rompa com esse senso comum de pobreza associada à criminalidade, à violência. Tá? A pobreza ela não é ingrediente óbvio da criminalidade. Se assim fosse, todos os pobres serão necessariamente criminosos. E ela vai ver, estudando a comunidade Cidade de Deus, que a maioria, a ampla maioria, é contra a violência, não estão atuando na criminalidade.
mas não é levado em consideração no senso comum. Então a gente estigmatiza esses espaços, estigmatiza essas pessoas. Então, muitos habitantes desses lugares que a gente chama de violento, e aí nós temos aí vários bairros que estão estigmatizados, né? Eles são honestos e repudiam a criminalidade. Tá? Mas se a explicação da violência ela não está na pobreza, onde é que ela está? Onde é que a violência nas cidades se explica? E aí a gente faz uma reflexão sobre a segregação socioespacial, né? Onde nós estamos vivendo na cidade. Então, na década de 70 e 80, a violência urbana ela não se restringia a comportamentos desviantes. O que é isso? São pessoas que destoam da norma social, elas desviam da norma social. Mas ela é também uma violência do Estado e das classes dominantes contra a população mais pobre. Como é que isso ocorre, essa violência de Estado? Primeiro, a criminalização da pobreza. Vocês já devem ter visto como é que a abordagem policial nas pessoas vulneráveis socialmente, as pessoas pobres, e mais intensamente nas pessoas negras. Não é? Então, vocês já devem saber mais ou menos como é que funciona essa abordagem policial. Né? E como funciona a abordagem policial na classe média, com pessoas brancas. Não é? Então, não é uma questão de segurança, né? Mas o saneamento social e limpeza étnica, né? No sentido como agem as forças, né, de proteção em muita medida, né? em vários momentos, tá certo? Então, precisa estar atento a isso. E existe, segundo autores como Loic Lacan, esse francês, né, esse sociólogo francês, não se baseia necessariamente no combate à criminalização, mas no saneamento social, numa limpeza étnica, afastando as pessoas que são, digamos assim, não muito desejadas em determinados espaços para espaços mais periféricos, mais marginais. Certo? Marginal não no sentido de ser ruim, criminoso, mas marginal no sentido de estar à margem do que a gente chama de centro da cidade. Então, o Lacan ele vai distinguir dois tipos de violência: a vinda de cima e a violência de baixo. Certo? Então, a segregação, essa segregação espacial que a gente está discutindo aqui, que vocês já devem ter discutido na geografia, ela está associada à camada da população que passa a habitar lugares mais distantes dos centros urbanos, né, que concentra o comércio e as possibilidades de trabalho, ele se torna mais distante, então as pessoas vão vivendo à margem, né, e a infraestrutura de serviços públicos é deficiente ou mesmo inexistente nesses espaços. Então a gente tem deficiência nesses espaços de unidades primárias de saúde, postos de saúde, de educação, de assistência social e de outros equipamentos mesmo de lazer, né, como parques, como praças, como museus, como cinemas e outros espaços importantes de sociabilidade. Então, esses espaços que a gente diz que é de pobreza, que é marginal, que é favela, que é comunidade, ela tem essa deficiência de serviços infraestruturais. Então, quais são as consequências disso? Né? Dessa segregação espacial? Os mais jovens que nunca saem dos espaços nos quais eles foram criados, então, muitos desses jovens vivem a vida toda ali no entorno do que chama de favela, de comunidade, e também a classe média e elite vive ali nos seus condomínios fechados, né, nas suas casas com muros altos. Então, essa perspectiva ela pode levar para que as pessoas vejam como natural as desigualdades, né, como se fosse algo natural, como se não tivessem outros elementos por trás disso, o que pode impedir o surgimento de uma geração de cidadãos críticos. Né? Então, a pessoa é pobre porque ela tem que ser ali, né, naturalmente pobre, então porque ela é vagabunda, porque ela é preguiçosa, porque ela não gosta de trabalhar, não gosta de estudar. Né? E, ao mesmo tempo, eu sou vítima porque eu tenho meu celular furtado, né, eu tenho meu carro furtado, e isso não é desejável. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero pensar uma política de diminuição das desigualdades sociais, de distribuição de renda. Daí a gente começa a ver aquilo como se fosse natural. Né? E há também a demanda de serviços, né? De segurança, manutenção, construção de serviços domésticos. Né? Isso, empresas muito grandes crescem em cima dessa demanda da cultura do medo, principalmente a cultura da segurança privada. Não é isso? Então, essa demanda de serviços como segurança, manutenção, construção de serviços domésticos motivou a população pobre a ocupar informalmente áreas em torno de locais mais abastados. Então, às vezes há um envolvimento, mesmo gerando descontentamento dessas pessoas da elite, um movimento de ficar próximo desses espaços para poder acessar de alguma maneira esse serviço e também para que as pessoas trabalhem nesses espaços, né? Se metam a trabalhos
com mão de obra barata nesses espaços. Tá? Então, a ocupação informal da cidade, ela está relacionada à dificuldade de locomoção para o trabalho, pois a rede de transporte público é ineficiente em muitas regiões, em muitas cidades brasileiras, né, para levar esses trabalhadores a áreas mais afastadas para o centro e vice-versa. Então, a gente vai gerando essa ocupação informal da cidade, né, essa segregação espacial da cidade. Tá? E aí, gente, as cidades elas vão começando a ser pensadas como uma grande empresa, né, como um grande mercado. E aí, mais uma vez, a gente traz aqui a ideia do pensamento único, né, que a gente discutiu ali na temática de globalização e que tem a ver com a perspectiva do neoliberalismo, né, como se só tivesse esse caminho para a cidade. Né, a cidade como uma mercadoria a ser vendida, não é? E o mercado constituído de todas as demais cidades. Então, as cidades estão ali para serem consumidas. E para que ela seja uma mercadoria agradável aos olhos daqueles e daquelas que vão comprar, é importante afastar aquilo que é indesejado para as margens. Né? A pobreza, que é feio, a população em situação de rua, algo desse tipo, na linguagem do senso comum e na linguagem da cidade como mercadoria. Isso aconteceu bastante em Fortaleza na época da Copa. Né? Afastar essas pessoas que eles não gostam de estar visualizando para os espaços da margem, para que os gringos que viessem vivenciar a Copa do Mundo, eles pudessem ter um espaço mais agradável, entre aspas. Tá? A cidade ela se torna uma empresa, uma unidade de gestão de negócios. Então, existe esse pensamento único no neoliberalismo que as cidades precisam se adaptar a isso. Tá? Então, a cidade, nesse sentido, nessa perspectiva, ela deixa de refletir sobre decisões éticas e políticas. Né? Então, ela não está atenta às singularidades, à multiplicidade dos seus moradores e moradoras. Né? Onde os princípios de urbanidade, baseados na função social do solo urbano, então, de trazer um espaço agradável para seus moradores, né? E na democracia, que é a participação, que é cada um participar, são substituídos pelos princípios de produtividade, competitividade e subordinação dos fins sociais à lógica simplista do lucro. Né? Então, vocês veem aí, por exemplo, atividades de reintegração de posse de espaços que estão ocupados, né, pela população que não tem moradia, que estão em situações de vulnerabilidade, serem retiradas de forma violenta, né, de não terem um local para se fixar, apoiado pelo Estado. Então, essa é uma luta grande, não é? Da cidade que seja democrática, de uma cidade que seja atenta à função social do solo urbano, né? Que ela esteja a serviço dos seus moradores e não seus moradores a serviço dela, de uma lógica neoliberal, certo? Esse conceito de gentrificação, né, muito comum, a gente tem observado hoje, que é essa ideia de revitalização do espaço, visando o lucro. Para isso, afastando aquelas pessoas que não são benquistas, não são bem vistas naqueles espaços. Então, gera um processo de limpeza. Né? A ideia de revitalização do espaço. O que é revitalizar o espaço? É preparar aquele espaço para que a gente possa vender a cidade, né? Para que as pessoas das classes mais abastadas elas consigam vivenciar aquele espaço sem ser incomodadas. Tá? E tem uma perspectiva de visar o lucro apenas, não a função social da cidade. Quais são as alternativas para isso? O que é que a gente pode fazer para isso? Né? Aí teve um método chamado orçamento participativo, que os cidadãos nas cidades que tiveram implantado esse orçamento participativo, Fortaleza teve um momento disso, né? No começo dos anos 2000, os cidadãos eles têm o poder de decidir sobre como e onde deverão ser feitos os investimentos públicos na cidade. Então, havia um orçamento definido para que a população definisse em reuniões, né, o que é que deveria ser investido naquele espaço, naquele território, para que desse conta das necessidades das pessoas, da população. Então, seria uma alternativa, não é, para lidar com essa cidade segregada espacialmente. Outra questão é a economia popular solidária, né, que trata-se de um conjunto de atividades de caráter econômico. Né, vocês observem alguns bairros, existe essa economia popular solidária, que procura estabelecer novas formas de sociabilidade, ao mesmo tempo que garante a subsistência e o desenvolvimento de determinada comunidade pobre da cidade. Gerando como? Cooperativas, associação de trabalhadores, que vão, naquele espaço, movimentar a economia popular e solidária daquele espaço, não somente visando o lucro, mas visando a inserção das pessoas naquelas atividades. Certo? Então,
Eu quero que vocês permaneçam se cuidando em relação à infecção da Covid-19. Né? Logo mais a gente vai se encontrar presencialmente, desde que as vacinas elas avancem. Né? Fiquem bem e até a próxima semana. Tá? Um abraço.